Adonias foi um personagem bíblico do Antigo Testamento e o quarto filho do rei Davi, conhecido por sua tentativa de usurpar o trono de seu pai. Sua história é registrada no livro de 1 Reis, oferecendo um relato intrigante dos desafios que cercaram a sucessão real em Israel. Adonias era filho de Agite, uma das esposas de Davi. Após a morte de seus irmãos mais velhos, ele se tornou um dos possíveis sucessores ao trono. No entanto, Davi já havia escolhido Salomão, seu filho com Batseba, como seu sucessor. Apesar da decisão de Davi de que Salomão seria seu sucessor no trono, Adonias, apoiado por pessoas influentes, decidiu proclamar-se rei antes mesmo da morte de seu pai. Essa ação desafiadora rapidamente atraiu a atenção de vários líderes e súditos de Israel, bem como do próprio Davi. Fica conosco e vamos conhecer todos os detalhes da história de Adonias. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. A Bíblia diz, no livro de 1 Reis, capítulo 1, que Adonias começou a agir secretamente e conspirou com Joabe, o comandante do exército, e com o sacerdote Abiatar, para apoiarem sua usurpação ao trono. Adonias organizou um banquete com a presença de seus irmãos, filhos do rei e de alguns dos principais oficiais de Judá. Porém, ele não convidou para o banquete Salomão, o filho de Davi, que havia sido escolhido por Deus para ser o próximo rei. Ele também deixou de fora do banquete o profeta Natã, Benaia e a guarda pessoal do rei, pois eles não apoiavam Adonias. Natã, ao saber do banquete, alertou Batseba, mãe de Salomão, sobre o plano de Adonias e a aconselhou-a a agir rapidamente. Natã disse a ela que Adonias havia se proclamado rei e que, se ela desejasse salvar a sua vida e de seu filho Salomão, deveria ir depressa falar com o rei Davi. Batseba então foi até Davi, que estava em seu quarto, e contou-lhe sobre a conspiração de Adonias, dizendo que ele havia se proclamado rei. Davi prontamente tomou medidas para garantir que Salomão fosse reconhecido como o próximo rei. Davi convocou os sacerdotes, profetas e oficiais de seu reino para uma cerimônia pública, na qual Salomão foi ungido como rei e proclamado como sucessor de Davi. A notícia chegou ao banquete de Adonias, e seus convidados ficaram em pânico e espalharam-se. Adonias, com medo de Salomão e temendo por sua vida, correu para a tenda sagrada e agarrou as pontas do altar e suplicou que Salomão não o matasse. Salomão então poupou sua vida e respondeu que, se ele fosse leal, não tocaria em nenhum fio de sua cabeça. Porém, se ele demonstrasse más intenções, ele morreria. Algum tempo depois, Adonias desejou se casar com Abisag. O problema é que Abisag havia sido uma moça escolhida para cuidar do rei Davi em sua velhice. Em 1 Reis 1:2, diz que ela se deitava nos braços de Davi para aquecê-lo. Adonias, então, pede ajuda a Batseba, mãe de Salomão, para ajudá-lo a falar com o rei sobre o seu desejo de se casar com Abisag. O rei Salomão, por sua vez, entendeu que esse pedido era uma ameaça à sua autoridade e ao reino de Israel. O rei chamou Benaia, um dos seus comandantes, e ordenou que ele executasse Adonias.
A decisão de Salomão para matar Adonias provavelmente se deve ao fato de que, apesar de Abisag não ter se deitado com o rei Davi, ela possivelmente era vista aos olhos do povo como esposa de Davi. E esse pedido de Adonia era uma afronta direta ao novo rei, pois tomar as concubinas de seu pai era visto como uma forma de reivindicar o trono. Portanto, o rei Salomão, matando Adonias, decidiu eliminar qualquer possibilidade de conspiração. Adonias cometeu um erro gravíssimo ao tentar usurpar o trono de seu pai. Sua ambição desmedida e falta de respeito pelas leis e pela ordem estabelecida trouxeram consequências desastrosas. Ele desconsiderou a vontade de Deus e colocou seus interesses pessoais acima do bem-estar do povo e da estabilidade do reino. A tentativa de usurpar o trono de seu pai foi um ato de rebeldia contra Deus e contra as instituições que ele havia estabelecido. Adonias subestimou a sabedoria e o poder de Deus, acreditando que poderia alcançar o que queria através de suas próprias artimanhas. Essa atitude arrogante acabou levando-o à ruína. Isso mostra que a ambição desmedida e a busca pelo poder a qualquer custo não trazem resultados positivos. Essa história serve como um lembrete de que não vale a pena sacrificar princípios e valores em busca de poder e riqueza, pois a verdadeira grandeza reside na integridade e na obediência a Deus. Espero que tenha gostado de conhecer sobre a história de Adonias. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima. Tchau, tchau.